O NT Sul já está de volta hoje, falando especialmente sobre mercado de trabalho, sobre oportunidades de emprego. Algumas pessoas reclamando que falta oportunidade em Cachoeira do Sul, outras pessoas contando também sobre as suas primeiras experiências no mercado de trabalho. E eu já quero também convidar a você de casa a participar com a gente, mandar o seu recadinho nas redes sociais. Conte pra gente, como foi a sua primeira experiência no mercado de trabalho? Você começou bem? Começou aí, como diz no ditado popular, né? Começou com o pé direito? Teve problemas no seu primeiro emprego? Quem sabe começou como um jovem aprendiz, como estagiário, né? Tudo são aprendizados que a gente tem na vida. Conte aí então nas nossas redes sociais. Você pode acessar o nosso facebook.com/TV Cachoeira, ou então o nosso WhatsApp 51997697129. Bom, como nós havíamos prometido antes do intervalo, este bloco vai ser dedicado a gente ouvir algumas histórias, contar algumas histórias com as nossas repórteres aqui, colegas. Thelma Tomás, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo bem. Pessoal em casa, obrigada pela companhia. Legal. Gabriela Belo, também nossa jornalista, repórter aqui do NT Sul. Seja bem-vinda, Gabi. Olá, obrigada mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, nós queremos ouvir neste momento histórias, como vocês começaram no mercado de trabalho. E quando nós estávamos aqui elaborando esta pauta, né, que por fim virou um programa especial, eu vou começar com a Thelma aqui. A Thelma contou uma história que nós nos divertimos na redação, mas que é a realidade de muitos brasileiros que almejam entrar no mercado de trabalho. E aí chega aquele momento de receber o tão sonhado primeiro salário. Como é que foi isso, Thelma? Pois é, eu comecei como menor aprendiz no Banco do Brasil. Tinha um processo seletivo, fazia uma prova e tal, teve toda uma seleção. E eu lembro, como se fosse hoje, assim, que quando eu vim embora para cá, meu pai tinha falecido e aí a realidade financeira tinha mudado bastante. Minha mãe era professora, formada e tal, mas a cultura nunca deixou que ela trabalhasse. Meu pai achava que o legal era ela ficar em casa. Então, quando essa realidade mudou, a gente veio para cá e aí a grana apertou, né? Então, quando eu recebi meu primeiro salário, a gente combinava. Eu saía às 4h30 do banco, era o horário que encerrava o expediente, né? E a mãe trabalhava na Antônio Vicente, que é a escola que ficava no caminho de casa. Sim. Então, eu ligava para ela e combinava, vou passar aí e a gente vai embora para casa junto, alguma coisa assim. E naquele dia que eu recebi o primeiro salário, eu disse para ela, eu não vou passar aí, tu me espera ali no Titler da Conde, que ficava pertinho de casa. E ela, como assim? Mas por que não passa aqui? Não, tu me espera ali. Nossa, fiz um rancho para casa, assim, tipo, tava botando tudo que eu queria dentro daquele... Eu vou pagar. Gente, não tem preço isso. Eu lembro, assim, que parecia que eu tinha ganho na loteria. Não era um valor tão representativo, não era, mas eu tinha feito uma coisa muito grandiosa para mim, que era fazer um rancho para minha casa, comprar dinheiro foi coisas. Suficiente para as compras do mês. Garantia as compras do mês. Se fosse hoje, não sei se dava não. Não dava, não, a realidade era outra. Gente, mas foi assim, eu guardo, assim, aromas daquele dia. Aquilo foi muito presente, foi muito bonito viver aquele momento, foi muito gratificante, né? Fora que a gente sentir autonomia de escolher o que tu quer comprar, dizer pra mãe o que tá faltando, ver o que tá faltando, que nós vamos levar. Escolhe que eu compro e pago. Que eu tô paga tudo. Sobrou dinheiro. E ainda sobrou dinheiro. Mas tu achava, né? Eu te garanto que você pensou naquele dia, tô rica. Pensei. Né? Foi a primeira coisa, eu olhei aquele extratinho assim e disse, meu Deus, eu nunca tive tanto dinheiro na vida. Quem ia pensar que ia chegar o momento da gente entender que as responsabilidades geralmente vêm muito além do que aquele salário permitiria, né? Sustentar uma casa, garantir não só esse rancho, mas as necessidades de todo dia. É transporte, é alimentação, é saúde, enfim, não é uma coisa muito simples, né? Mas foi um momento que me marcou, assim, profundamente. Me achava a rainha da cocada. São histórias que marcam a vida da gente. E claro, quando, quem sabe, a Thelma já tem filhos aí em idade de trabalhar, ou pelo menos estudando. E o Jefferson já teve esse mesmo sentimento, assim, de sair, comprar coisa, ou pagar uma conta. Eu lembro que ele pagou uma conta de energia em casa, assim. É aquele sentimento de autonomia, né? De conseguir ajudar de alguma forma com o fruto do teu trabalho. E retribuição também, porque a Thelma acho que coloca a questão que observou bastante o esforço que a mãe dela teve, verdade. Porque deve ter levado as contas ali. Quantos irmãos, Thelma? Eu tenho uma irmã a mais. Mas era uma outra realidade, né? Quando tem duas pessoas colaborando,
pagando as contas ali, fica só para uma despesa. A gente estudava em escola particular, enfim, coisa mudou bastante, E né? aí Então, acaba que sente aquela responsabilidade que a tua mãe vinha tendo, e aí daqui a pouco poder ajudar e com não tinha tanto, preço. porque a gente sabe que E pesa. me permitam um parênteses aqui, a Thelma falou sobre Tischler, ele falou sobre rancho. Então vamos traduzir o nosso é verdade, gauchês gente, para quem desculpa. está nos acompanhando em outras regiões do Brasil. Bom, pra Outros você- municípios próximos. Até que outros Tischler. Rede Tischler é uma rede de supermercados aqui do Rio Grande do Sul, a sede é em Cachoeira do Sul, Isso onde há mesmo. o maior número de lojas Aham. dessa rede. E o rancho, essa é uma terminologia, vamos dizer assim, uma expressão muito típica do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul todo mundo sabe que fazer o rancho não é arrumar uma casa, né? Quando você o meu ranchinho. É verdade. Fazer o rancho é fazer as compras do As mês. compras né? do Quando mês. você vai lá pro mercado e faz as suas compras do mês. Isso é fazer o rancho, né? É, Do nosso gauchês gauchês doido, né? aqui. E aí, Gabi, você também fez um rancho com o seu primeiro salário? Como é que foi a sua Não, experiência não, do primeiro emprego? Thelma falou da questão formal, mas eu quero ir um pouquinho além, lembrar lá Sim. quando aos 14 anos eu tive a minha primeira oportunidade no mercado de trabalho aqui, ainda sem carteira assinada na época. Eu saí do interior da casa dos meus pais para vir para cá, né, para o meio urbano para estudar, e aí estudava num turno, e aí de manhã, o horário que eu estava em casa, eu disse, não, agora eu vou procurar um emprego, vou me sustentar Claro. o lugar que eu moro. E eu ganhava para isso R$300 no mês, gente. E aí, claro, né, a mão de vaca, ó os termos, De novo. guardou aqueles 300 que se somaram com os outros do mês e foi indo, foi economizando. Dali eu tinha que pagar as despesas da casa, também a passagem para ir para a escola, e sempre economizava, sempre apertando. Não mudou muita coisa de lá para cá. Mas e aí, houve depois assim, uma satisfação em juntar aquele dinheiro todo e comprar alguma coisa? Sim, eu lembro que foi um eletrodoméstico para o lugar que eu moro até hoje. Assim, legal. na época era emprestado de um familiar, e aí minha mãe precisava devolver, aí eu acabei juntando para ela poder devolver. Muito bacana. Bom, estamos hoje então aqui no NT Sul, você que ligou a sua televisão agora, estamos falando sobre mercado de trabalho, sobre primeiro emprego, sobre oportunidades. Nós estamos recebendo mensagens que os telespectadores antecipadamente já mandaram nas nossas páginas aí, nas diferentes redes sociais. E eu incentivo, inclusive, quer contar a sua história? Mande aí, acesse lá o nosso facebook.com/TV Cachoeira, ou dê uma passadinha aí, pegue o seu smartphone e mande a sua mensagem pra gente lá no nosso WhatsApp também, para você, enfim, compartilhar com a gente aí, 51997697129. Nós vamos, inclusive, ver agora algumas mensagens que chegaram pra gente e também com alguns relatos, né, sobre este começo no mercado de trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui? A Rosane Moraes conta aqui o seguinte: meu primeiro emprego foi na Pecanita. Foi muito bom, mas temporário, uma pena. Mas graças a Deus, sempre sou selecionada para oportunidades de emprego. Legal. Obrigado, viu, Rosane? Para quem é aqui de Cachoeira do Sul, não é? A Sabe. Pecanita, obviamente. Gabi, você que é da área rural aqui, né? Conta pra gente o que é a Pecanita, explica para o nosso telespectador. É uma empresa que tem um pomar gigantesco aqui, em torno de 600 hectares de nosso pecan. E aí eles beneficiam esse produto e vendem a nós e a vácuo, embalada a vácuo. Então lá nessa agroindústria que eles têm ali na BR-290, eles empregam centenas de pessoas todos os anos, sempre na época da colheita. E esses trabalhos temporários, eles não podem ser negligenciados, né? É sempre verdade. muito bem-vindo quando a gente está precisando de alguma coisa, né? E pode ser uma porta, talvez no caso da Pecanita, por se tratar de um trabalho que é periódico mesmo, é na safra, então talvez a pessoa não vai ser efetivada, né? Não vai ter um contrato permanente, vamos dizer assim. Mas, em algumas outras realidades, pode começar como um trabalho temporário na Páscoa, no fim de ano, e depois oportunidades virar geralmente vêm assim, né? Vem, Quando a exatamente. gente menos espera, pega um temporário, uma questão bem sazonal, assim, e se o desempenho for bom, a Já pessoa fica. Vamos aqui para a TV ver mais algum recadinho da nossa audiência, dos nossos telespectadores. A Juliana Machado diz aqui: comecei a trabalhar aos 13 anos como cuidadora de idosos. Apesar de não saber muita coisa, fui aprendendo e hoje em dia agradeço por ter tido aquela experiência. Vem aqui bem ao encontro do que a Thelma estava falando, né? Esse depoimento aí da Juliana. É Tudo vira verdade, aprendizado, né? tudo. Tudo vira aprendizado. E é coisas que a gente vai colher mais adiante também, né? Hoje mesmo, numa função que não tem nada a ver com a classificação de soja,
é um conhecimento que tu tem até para entender quando tu vai falar com alguém sobre isso, quando tu vai entender o processo, a cadeia mesmo de produção, de beneficiamento, que a gente tem aqui a Granol ainda, que aquele grão vira outras coisas, como que pode ser, enfim, tudo de alguma forma é uma experiência que tu leva para a vida, né? Ok. Vamos aqui para nossa última mensagem que nós vamos exibir hoje na nossa telinha. Maurício Rezende, meu primeiro emprego foi entregando leite para ajudar a família aos 12 anos e depois foi varrendo escadas da extinta Escola de Informática Arco-Íris aos 14 anos. Legal. Obrigado, Maurício, aí também pelo seu recado, né, começando cedo. Na verdade, esse é o ponto, né? Antes a Grace e também o Luiz trouxeram um destaque para isso, né? Quer dizer, quanto antes começar, claro que tem legislação, a gente não está falando aqui de exploração infantil, que é algo bastante delicado que acontece no nosso país, mas quer dizer, uma coisinha ou outra, pai e mãe podem incentivar, né? E quem sabe você é adolescente, está nos assistindo aqui, quem sabe alguma coisa não faça sentido, mas comece, faça alguma coisa, né? Até porque tu disciplina, né, a partir disso. Quando tu coloca um pouco de responsabilidade naquele pequenininho, tu está disciplinando ele a entender que existe uma responsabilidade, mesmo que seja pequena, e que arrumar aquela cama tem que ser bem arrumada. A gente faz isso muito, deve ter tido isso na tua criação, eu tive na minha, e passei isso para os meus filhos. Eu sempre digo para eles, a excelência começa a partir do momento em que tu entende que a mínima responsabilidade precisa ser cumprida à risca e com excelência, ali, bonitinha, a cama ajeitadinha, a louça bem lavada, porque depois, quando tu for para uma empresa ou quando tu for ter o teu próprio negócio, tu vai saber qual é o critério que vai determinar se o teu trabalho está bem feito ou não, né? Inclusive, isso ajuda muito na questão de autonomia, né? Luiz, no bloco anterior, relatou o seguinte, que às vezes chega uma pessoa, né, um adolescente, num ambiente de trabalho para pedir uma oportunidade, só que a mãe vai junto, o pai vai junto, né? Pois claro que tem aquele papel da indicação, que a gente sabe que o pai às vezes tenta proteger, a mãe também, mas aí o empregador questiona alguma coisa, só que aí a mãe responde, o pai responde. Mas não é o pai, não é a mãe que vai trabalhar depois, que vai começar, que vai fazer um estágio, é o adolescente, é o jovem. Então, essa certa independência, esse começo em casa, quem sabe, ou em pequenas atividades, realmente é algo que faz diferença nesse sentido. E muitos dos jovens, eles acabam saindo de casa, não foi meu caso que saí antes, né, no período da faculdade, da universidade. E muitos precisam, às vezes, dividir espaço com colegas. Aí tem aquela questão da divisão de tarefas, aluga um apartamento ou vai morar na casa de um familiar. Sim, aí não vai ter o pai e a mãe para fazer tudo, vai dividir, não vai ter o dinheiro para pagar uma empregada doméstica, né? Imagina. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas não conseguem ter a consciência da responsabilidade, assim, ao ver sempre que está tudo andando, eu vou lá largando a louça, eu vou lá deixando a roupa, daqui a pouco ela aparece arrumadinha no roupeiro, a louça tá limpa de novo. Mas, né? Isso é necessário, esse compromisso ali também de ajudar, fora que forma o espírito cooperativo que a gente precisa tanto. As pessoas não conseguem muitas vezes trabalhar em equipe porque são individualistas, porque se atiram nas costas do outro. É ruim isso, é nocivo para o ambiente de trabalho, né? Thelma, obrigado pela presença com a gente. Eu que agradeço, Nunes, é sempre muito bom estar por aqui com vocês. Gabriela Belo também, muito obrigado pelos depoimentos, pelas histórias e pela discussão aqui. Capaz, eu que agradeço, muito, muito bom falar com vocês aqui, principalmente com o pessoal que está em casa. Legal. E a você que está em casa, muito obrigado em primeiro lugar pela sua companhia. A gente espera ter ajudado um pouquinho com esse programa especial, trazendo um pouquinho, né, dos bastidores, ideias, especialistas aqui sugerindo algumas coisas que você pode fazer, quem sabe esteja lutando pelo seu primeiro emprego, mas acima de tudo, não desista, vá em frente, entusiasmo e quem sabe a sua vaga tão sonhada em breve possa aparecer. Se você perdeu o programa, daqui a pouquinho esse programa vai estar disponível na íntegra nas nossas redes sociais. É só você acessar facebook.com/TV Cachoeira ou ainda, se preferir, o nosso site novotempo.com/NTSul. Grande abraço para você, até mais, tchau!